Oi pessoal, esse vídeo do canal Matrix Brasil pode te ajudar no dia a dia e talvez fazer a sua vida ainda mais interessante. Imagine um mundo onde não há regras, não há lei da gravidade, não há lei humana. Um mundo onde você tem o controle e você tem o poder de fazer as coisas acontecerem do jeito que você quiser. Esse mundo existe e a gente visita esse mundo todos os dias da nossa vida. Só que a gente nunca percebe que estamos nesse mundo. Eu estou falando do mundo dos sonhos. Tá, e você diz, por que eu nunca consegui fazer isso tudo que você está falando? Porque você nunca percebeu que você está sonhando. Eu estou falando de sonhos lúcidos. Sonho lúcido é você estar sonhando e perceber que está sonhando. A partir do momento que você percebe que você está sonhando, você tem absolutamente poder e controle total da cena do seu sonho. E isso é fantástico, pessoal. Lógico, requer muito treinamento, algumas técnicas e motivação, mas é possível. Eu já tenho praticado isso há algum tempo e eu recomendo isso para muitas pessoas porque realmente tem mudado o meu dia a dia. Antigamente, dormir era simplesmente uma rotina. Quando eu estou preparado para ter sonhos lúcidos, sonhar e dormir é muito mais agradável e às vezes eu até quero dormir mais cedo para poder chegar nesse mundo que eu estou contando para vocês. Então, sonho lúcido é o tema deste vídeo e durante essa apresentação eu vou explicar para você com mais detalhes o que é o sonho lúcido, passar para vocês algumas técnicas e outras dicas para você atingir esse estado de consciência que é muito bacana e vai fazer o seu dia a dia ficar ainda mais legal. Mas antes de discutirmos a fundo o tema de sonhos lúcidos, eu quero discutir uma coisa com vocês antes e vocês pensarem junto comigo. O que é realidade? Muita gente acha que sonho não é real. Mas o que é realidade na verdade? Realidade não seria sentirmos as coisas que tocamos, termos olfato, produzirmos emoções, termos sentimentos de alegria, de tristeza, às vezes de medo, ansiedade, de amor. É você ter o paladar. Isso para muita gente é o conceito de realidade. Mas isso tudo que eu te falei agora, nós também temos no sonho. No sonho nós temos olfato, no sonho nós temos o paladar, nós tocamos, nós sentimos, nós temos medo no sonho, nós sentimos alegria, emoção, tudo isso nós sentimos no sonho. A diferença é que nós não sofremos as consequências que imaginamos que temos no sonho. Todos esses sentidos são sensações produzidas pelo nosso cérebro. Se você assistiu o filme Matrix, o Morpheus, ele dá a explicação mais brilhante que eu já vi sobre realidade para o Neo. E ele fala exatamente isso. Então, esse papo que o pessoal fala, o sonho não é real, é bobagem. Imagine quando a gente está dormindo e aí a gente tem aquele sonho fantástico, um sonho muito legal, que a gente acorda no meio da noite e fala: caramba, pô, que sonho bacana que eu tive, que pena que eu acordei, eu não acredito. Eu estava quase encontrando com aquela pessoa, eu estava quase fazendo aquilo que eu queria, eu estava voando, pô, que pena que eu acordei. Você teve esse sentimento, era tão real para você, né? E às vezes, um pesadelo, a gente acorda no meio da noite suando e fala: porra, acabei de ter um sonho mais real, uma coisa inacreditável, eu sonhei que tinha um monstro vindo atrás de mim, eu estava morrendo, eu estava desesperado, e você acorda aquele alívio. São sentimentos que você teve.
E quando você tem o sonho lúcido, você tem os mesmos sentimentos. Então, isso é importante, antes da gente começar a nossa apresentação, para o pessoal entender que realidade também é o sonho. Realidade são os sentimentos e tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, que nos faz feliz, triste, essas coisas todas, tá? Tá, muito legal esse papo de sonhos lúcidos, gostei, mas o que eu ganho com isso? Quais são os benefícios que ele pode trazer para você? Pessoal, são muitos benefícios. Eu poderia listar vários aqui, mas eu vou citar os mais importantes. Superar medos, problemas de relacionamento social. O sonho ele poderia servir para você como uma espécie de test drive. Você poderia fazer o que você quiser nele e você vê o que acontece. Por exemplo, você tem um pesadelo, você sonha com aquele monstro, o mesmo monstro, quase toda noite, que ele está indo atrás de você, ele está te perseguindo, você está fugindo, você está morrendo de medo. Se você perceber que você está sonhando e você resolver encarar o monstro, e aí? Qual que é? O que você está me procurando? Ele vai embora, provavelmente. Tá, legal. E por que você não faz isso na sua vida acordada? Porque ela também, o sonho também é real, não é a vida real, na sua vida quando você está acordado. Então esse tipo de coisa serve para você na vida real. Nós temos o poder de controlar as coisas e a gente esquece disso. Eu tenho um exemplo também que eu ouço um relato de algumas pessoas que têm dificuldades físicas, são paralíticas e não podem se locomover, enfim, dificuldades. Através dos sonhos lúcidos, elas voltaram à vida que elas tinham antes, que era de caminhar, sentir as coisas. É como se fosse uma nova vida. E outras coisas, por exemplo, se você tem dificuldade de falar em público, você pode se imaginar num auditório e fazer um teste, falar para uma galera, um monte de gente, e no final você vai ver que vai estar tudo certo. E aí que você aprendeu no seu sonho, você pode aplicar na sua vida real também. Você pode desenvolver suas habilidades como música, jogar futebol com quem você quiser. Você pode jogar futebol num estádio cheio, fazer um monte de gol. Eu gosto de fazer bastante isso, aliás. Ou simplesmente se divertir, lazer. Porque a vida, no fundo, é simplesmente isso. A gente está aqui para se divertir. Faz o que você quiser. Use a sua imaginação. Você pode encontrar uma pessoa famosa que você gosta, voltar no tempo, encontrar uma personalidade. Você pode rever um familiar que você perdeu, infelizmente, ou alguém que você sente falta, um amigo. Você dizer para essa pessoa que, pô, às vezes a gente briga com algumas pessoas, a gente fala, caramba, eu queria poder dizer isso para essa pessoa, não tive a chance. De repente você pode encontrar ela no seu sonho e você dizer isso para ela. E você se sentir um pouco mais aliviado quando você acordar. Outro ponto interessante é que os sonhos, eles influenciam o nosso dia a dia. Às vezes você tem um sonho tão bacana que você acorda disposto, assim, feliz. Pô, você fica o dia inteiro pensando, caramba, que sonho legal que eu tive. Você vai trabalhar legal, você vai encontrar com seus amigos. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes você tem um pesadelo, você fica perturbado, você fica pensando o dia inteiro, caramba, o que foi isso? Você nem se concentra direito. Aliás, por causa desse pesadelo, você dormiu mal e você não consegue realizar as tarefas que você tem para fazer. Enfim, é algo, eu acho que é muito legal, que a nossa cultura ocidental é muito pouco praticada, mas para os tibetanos e os indianos, a cultura oriental é uma prática muito comum. Outra coisa que o pessoal gosta de fazer, inclusive eu, é sexo e transar nos sonhos. Muita gente, inclusive, tem orgasmos fazendo isso. Você pode transar com quem você quiser. Voar também é uma coisa fantástica. Ou você pode simplesmente ser aquilo que você sempre sonhou em ser, mas você não teve oportunidade. Você tocar num estádio junto com os Beatles, ou você ser um ator num filme, você participar da máfia, sei lá. Usa a sua criatividade.
Para aumentar nossas chances de ter sonho lúcido, primeiro a gente precisa entender como é que funciona o nosso sono. O sono ideal ele deve durar entre 7 e 8 horas. Entre essas 7 e 8 horas de sono, nosso corpo passa por diversas etapas e estágios do ciclo do sono. O ciclo do sono ele dura mais ou menos 90 minutos e ocorre mais ou menos 4 ou 5 vezes durante essas 7 ou 8 horas. Dentre esses 90 minutos, existem basicamente duas etapas. O não movimento rápido dos olhos, que é o momento que nosso corpo está descansando, está em sono profundo, recuperando as energias. E o movimento rápido dos olhos, que como o próprio nome diz, o olho faz esse movimento bem rápido. Você provavelmente já deve ter visto alguém dormindo, quando o olho da pessoa está batendo bem rapidão assim, significa que a pessoa está sonhando. Essa é a hora que a gente sonha. Só que nas primeiras horas de sono, o nosso corpo está recuperando as energias e nós sonhamos muito pouco. Mais ou menos 10 a 15 minutos e o restante desses 90 minutos, que dá mais ou menos uns 70 minutos, nós estamos recuperando as energias. Por isso é muito difícil lembrar dos sonhos nessas primeiras horas de sono. Portanto, quanto maior o tempo de sono, maior aumenta o estágio no movimento rápido dos olhos. Após mais ou menos 4 ou 5 horas de sono, nosso corpo já está mais descansado e nós passamos a lembrar mais do sonho e sonhar mais. Então esses 15 minutos que a gente passa nas primeiras horas, com o passar do tempo ele vai aumentando para 20, 25 e chega uma hora que a gente sonha 50 minutos, mas isso só lá para 6 horas de sono. Por isso, é besteira tentar ter sonho lúcido nas primeiras horas de sono. Primeiro que você vai ficar estragado, você não vai lembrar de nada e você está privando suas horas que é para descansar. O horário ideal para tentar sonho lúcido é após mais ou menos 5, 6 horas, que é quando o teu corpo já está mais descansado. E você está mais ou menos no estágio de mente acordada e corpo dormindo, que é o estágio que você precisa para atingir sonho lúcido. Muita gente fala, mas eu não sonho. Bobagem, todo mundo sonha. O que acontece é que a pessoa não lembra dos sonhos dela. Pode ser por vários motivos. Ela está passando por estresse, ela bebe antes de dormir, toma sedativos. Isso tudo reprime sonho. Eu vou falar mais pra frente sobre as técnicas ideais e como você deve fazer a preparação para você aumentar suas chances de ter sonho lúcido, tá bom, pessoal? É importante lembrar mais uma vez que requer alguns treinamentos e requer bastante motivação, mas é possível. E você deve pelo menos lembrar de 1 a 2 sonhos por noite antes de tentar lucid dreaming, ou sonhos lúcidos. Porque se você não estiver lembrando o sonho, como é que você vai lembrar que você teve um sonho lúcido? Como é que você vai aproveitar? Então, um dos pré-requisitos básicos é não utilizar álcool antes de dormir, remédios para dormir, fumar maconha ou entorpecentes. E também você precisa dormir pelo menos de 7 a 8 horas e estar num momento que você tem lembrado os seus sonhos diariamente. No mínimo 1 a 2 sonhos eu recomendo, tá bom? Na próxima parte eu vou entrar mais detalhes nas técnicas que você deve usar para atingir esse estado de consciência. Falou, tchau. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você se lembra o que você sonhou hoje? Mas não só o tema do seu sonho, como ele era, o que você estava fazendo, como você estava se sentindo. Pois é, como eu falei nos vídeos anteriores, é fundamental ter uma boa lembrança dos seus sonhos se você quiser ficar lúcido. Enquanto você não tiver uma ótima recordação do seu sonho, infelizmente as suas chances são muito pequenas. Mas fica tranquilo que eu vou te passar aqui umas dicas de como você pode melhorar isso, tá? Existem 2 motivos, como eu falei. Primeiro, mesmo que você fique lúcido, se você não tiver uma boas lembranças dos seus sonhos, como é que você vai saber que você ficou lúcido quando você acordar? É bem capaz que durante a sua vida, ao longo dos anos, você já tenha ficado lúcido, mas não se lembra.
O segundo motivo de ter uma boa recordação dos seus sonhos é que para você ficar lúcido, você precisa reconhecer que seu sonho é um sonho enquanto ele está acontecendo. Para isso, você precisa lembrar como é que seus sonhos funcionam durante o seu sonho. Portanto, você precisa ficar mais familiarizado como seus sonhos funcionam se você quiser ter sonhos lúcidos. Se você parar para analisar, normalmente os sonhos eles seguem sempre um padrão. A hora que você entende como que é o padrão do seu sonho, fica muito mais fácil você ficar lúcido. Por exemplo, nos meus sonhos, quase sempre eu sonho que eu estou na escola, que eu estou fazendo prova, que eu estou com algumas pessoas, amigos, que hoje é impossível de encontrar. Mas como eu sei como funcionam os meus sonhos, eu me lembro desses temas, e quando eu vejo isso nos meus sonhos, quando eu me encontro numa escola no meu sonho, eu me lembro e falo, pô, eu estou sonhando. E aí eu fico lúcido. Portanto, para entender como funciona o seu sonho, você precisa gravar ou tomar nota dos seus sonhos e depois analisar os elementos que fazem parte dele. Como eu disse já na parte anterior, antes de você começar as técnicas que eu vou te passar depois para você ter sonhos lúcidos, você precisa lembrar de pelo menos um sonho por noite. Essas dicas que eu vou te passar agora vão te ajudar a atingir esse objetivo. O primeiro passo para lembrar os seus sonhos é ter uma noite longa de sono. De 7 a 8 horas tá legal. Você vai perceber que quando você está descansado e você pode dormir bastante, é muito mais fácil atingir os seus objetivos de lembrar o sonho. E também quando você tem bastante tempo disponível para dormir, aliás, 7 a 8 horas é o tempo ideal que cada um de nós deveria ter no mínimo de sono por dia. Quando você tem bastante tempo para dormir, você não vai se importar de acordar no meio da noite e escrever suas palavras-chave para lembrar os seus sonhos. Outro motivo importante de você dormir bastante é que nas primeiras horas de sono, que é quando a gente está em sono profundo, a gente sonha somente 10 minutos. E como a gente está sonhando muito profundo, é difícil a gente lembrar. Mas à medida que a noite vai passando, após mais ou menos 6 a 7 horas de sono, nossos períodos de sono, que são os movimentos rápidos dos olhos, podem durar de 45 minutos a 1 hora. É bastante coisa. O que ajuda a gente a lembrar mais fácil dos nossos sonhos, porque a gente já está mais descansado. Os pesquisadores do sono, eles afirmam que o momento ideal para você lembrar o sonho é exatamente o momento que você acorda. Abriu o olho, tenta lembrar o que você sonhou. Porque se você esperar uns 15 minutos, provavelmente você já esqueceu boa parte dele. Por isso, se você acorda no meio da noite, naturalmente, como não é meu caso, eu levanto às vezes para ir no banheiro, então eu não me importo de tomar uma nota rapidinho do que eu estou sonhando. Eu volto a dormir tranquilamente. Mas, se você tem um sono profundo, eu recomendo que você use um alarme para te acordar depois de 4 ou 5 horas de sono. Você lembra que eu te expliquei que o nosso ciclo do sono ele dura 90 minutos. Então você pode colocar um alarme para despertar depois de 4 horas e meia ou múltiplos de 90 minutos, ou seja, depois de 4 horas e meia, depois de 6 horas ou depois de 7 horas e meia. Mais ou menos um período que você sabe que você está sonhando. Eu assumo que seja mais ou menos nessas horas. Aí você acorda, toma uma nota rapidinho, não precisa ser nada complicado. Quando você acordar com calma, você vai lembrar. Anota a palavra-chave. Isso vai te ajudar bastante e lembrar dos sonhos é fundamental para você ter sonhos lúcidos. Outro pré-requisito importante para te ajudar na lembrança dos seus sonhos é simplesmente motivação, simplesmente querer. Para muitas pessoas já é suficiente somente a intenção de você querer lembrar dos seus sonhos antes de dormir. Quando você acordar de um sonho, não se mexa. Qualquer movimento do seu corpo pode dificultar a lembrança do seu sonho. Muitas vezes quando a gente acorda, começa a vir aqueles pensamentos, pô, o que eu tenho que fazer hoje, preocupações, essas coisas todas. Não tenta pensar nisso, tenta somente focar na lembrança do seu sonho. Abriu o olho, não se mexa, pense, o que eu estava sonhando? O que eu estava fazendo? Como era o sonho mesmo? Muitas vezes as lembranças vêm em fragmentos. Não se preocupe, esses fragmentos eles ajudam a recordar as consequências dos sonhos e o que antecedeu. Aos poucos, você vai desenvolvendo a técnica de lembrar dos seus sonhos.
Se você não conseguir a primeira vez, não se preocupe. A melhora ela é progressiva. Aos poucos você vai melhorando com treinamento, porque o nosso cérebro ele é um músculo. E como um músculo do nosso corpo, se você gosta de fazer musculação, por exemplo, quando você vai na academia e começa a treinar sempre, seu músculo vai ficando legal, vai ficando mais definido. Mas se você para de ir, ele começa a ficar flácido de novo. Ou se você para de jogar futebol, você vai engordar. Então você precisa manter, né? E nossa cabeça é a mesma coisa, a nossa mente você precisa exercitar. E você não está lembrando porque você não está treinando, você não está exercitando a nossa mente, que precisa ser sempre exercitada. Tá, assim que você estiver preparado, lembrou o sonho, tome nota ou grave com sua voz. No começo eu lembrava, quando lembrava, raramente de um sonho. Hoje, quando eu estou bastante motivado, depois de muitos treinamentos usando essas técnicas, eu consigo lembrar de 4 a 5 sonhos, o que dá mais ou menos umas 2 ou 3 páginas no Diário dos Sonhos. E o Diário dos Sonhos é a nossa próxima parte, nosso próximo tema do próximo vídeo, tá? Passando a lembrar um sonho por noite, você já está pronto a praticar as técnicas que eu vou passar para vocês mais tarde. Para recordar seus sonhos, use um caderno ou um gravador de voz. No meu caso, particularmente, eu uso um gravador de voz porque eu acordo no meio da noite para ir no banheiro e tal. E também é porque é muito mais fácil você falar do que você escrever no meio da noite, é um pouco complicado. Aí quando eu acordo, eu vejo a palavra-chave e eu escrevo o sonho com mais calma, tranquilo. Também é legal você ter o caderno, porque você, para ler, é muito mais interessante do que você ouvir sua voz. Eu penso assim, pelo menos. Coloque o caderno perto da sua cama também, para você lembrar da sua intenção de gravar seus sonhos. Isso daí vai ficar no teu subconsciente e vai te ajudar a lembrar os sonhos, tá? Você no meio da noite, você não precisa escrever muito. Eu sei que é complicado escrever alguma coisa no meio da noite, a gente está um pouco bêbado, né? Mas você pode escrever simplesmente a palavra-chave. Por exemplo, às vezes eu estou sonhando que eu estou viajando para um lugar, vamos supor que eu sonhei que eu estava viajando para a Itália, tá? Aí quando eu acordo no meio da noite, eu simplesmente pego a caneta e posso escrever viagem à Itália. Aí quando eu acordar, eu vou ver essa palavra-chave e falar, tá, eu já sei o que é. Não espere até de manhã, quando você acordar, para você escrever, porque você provavelmente vai ter esquecido o teu sonho, tá? Você também não precisa ser nenhum poeta e nenhum escritor para escrever teu sonho. Até porque você vai ser a única pessoa que vai ler esse caderno, o Diário dos Sonhos, tá bom? Isso daí só serve para você como uma ferramenta para lembrar os seus sonhos. Então não se preocupe em ser muito artístico nem nada. Escreva qualquer coisa que pareça fora do normal para você, coisas que raramente ocorreriam ou nunca ocorreriam na sua vida acordada. Por exemplo, escreva com destaque, eu vi porcos voando, ou você estava respirando debaixo d'água, ou você viu símbolos estranhos, você estava saindo com famosos, qualquer coisa que seja muito rara, porque esses daí são os símbolos dos seus sonhos, são os sinais que você está sonhando e você, ao pouco, você vai lembrando e guardando ele na sua cabeça, e quando eles repetirem o seu sonho, você vai perceber e vai ficar lúcido. Pessoal, este aqui é o meu Diário dos Sonhos. Eu sei que está um pouco difícil de ver, mas dá para vocês verem aqui que tem uma data, tem o horário que eu vou dormir. Eu vou explicar para vocês agora como é que você deve manter o seu caderno dos sonhos, tá? É importante que você tenha um caderno exclusivo só para isso. Não custa nada, pessoal, é bem barato um caderno e com isso você vai levando a sério e você vai ver que vai dar certo. Se a gente pega esses cadernos aí reaproveitados, a gente não está levando muito a sério, eu acho. Dedica um espaço só para ele e vale a pena. Coloque no canto da página, no topo da página, você coloca a data do seu sonho.
Por exemplo, você está indo dormir no dia 15 e vai acordar no dia 16. Então você coloca dia 15 do mês tal até o dia 16 do mês tal. No outro canto, no topo superior direito, do seu lado direito, você pode colocar o horário que você foi dormir também. Coloca também um título do sonho. O título ele é muito importante. Por exemplo, muitas vezes quando eu vou ler o meu sonho antes de dormir, e eu estou passando por eles, assim, só de ler o sonho, só de ler o título, desculpa, toda a memória do sonho já vem na minha cabeça. Não precisa ser nada demais. Por exemplo, viagem para Ilhabela com um amigo tal, novela da Globo em Santos, deixa eu ver mais títulos aqui, Operação na Vista, Ressuscitar Pessoas, Reencontro com Velhos Tempos, Morando em São Paulo, porque hoje eu não moro mais, né? Então, são títulos que eu dei pro meu sonho, e toda vez que eu leio o título eu já lembro, pô, esse sonho foi o tal. Com o passar dos tempos, você vai ver que você vai lembrando cada vez mais. Mesmo que você não tenha sonhos lúcidos, é bacana você manter o diário dos seus sonhos, porque os sonhos, eles muitas vezes dizem a sua vida como ela é. Às vezes o sonho está querendo te dizer coisas e está querendo te mostrar coisas que você não está enxergando, tá? Ou simplesmente está querendo te passar inspirações. Então eu acho bacana você ler teus sonhos, porque ele é a sua vida, ele mostra o teu caráter. E às vezes a gente não percebe isso, tá? Porque são informações passadas pelo nosso próprio subconsciente. Se você lembrar de um pedaço do sonho, não tem problema, grave ou escreva qualquer coisa. Com isso você vai criando o hábito de lembrar. Com o passar do tempo, você vai ver que os sonhos escritos no teu diário dos sonhos, eles vão aumentando cada vez mais. E lendo sempre antes de dormir ou quando você quiser, você vai reforçar ainda mais a intenção no seu subconsciente de lembrar os sonhos, e a melhora vai ser progressiva. Nos meus sonhos, os elementos que sempre fazem parte, por exemplo, sinais de sonho, são que eu estou vivendo ou morando em países no exterior, que eu reencontro amigos do passado, que eu estou na escola ainda, que eu estou trabalhando para aquela empresa tal. Então no seu caderno sempre grife aquela coisa que provavelmente não aconteceria na sua vida. E aí você vai lembrando e guardando ela. Aí você, quando for sonhar, de tanto que você vai grifando, você vai guardando no seu subconsciente, você fala, pô, mas peraí, você está sonhando e fala, eu estou trabalhando nesse lugar, mas eu já saí daqui. Aí você faz o reality test, que é algo que eu vou te ensinar no próximo vídeo. E aí, meu amigo, é só correr pro abraço e ficar lúcido. Então, como eu disse, grife qualquer elemento ou situação que pode parecer difícil de ocorrer na sua vida real, e aos poucos você vai se acostumando a procurar por esses elementos e sinais do seu sonho, e aí você vai ficar lúcido, tá? Na próxima parte do vídeo eu vou passar para vocês mais uma técnica de sonhos lúcidos. Até já!